Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você aí nessa noite, na sua casa. Deus esteja abençoando a sua família, você que está conosco no culto dessa noite. É muito bom estar com você, é muito bom podermos adorar ao Senhor e Deus tem nos permitido isso. Então eu quero convidar você a juntar a sua família, a reunir toda a sua casa aí e juntos vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar a Ele. Tempo de culto, Deus tem nos permitido, através das tecnologias, desfrutar desse tempo e é uma bênção. E eu quero convidar você aí chegando, aí comentando, curtindo a nossa transmissão, compartilhando também, sendo assim, meu querido irmão, um missionário, alguém que leva a palavra de Deus aos outros através das suas redes sociais. Você que está conosco pelo YouTube também, usando aí o chat, os comentários, participando, deixando o seu like para que a gente saiba que você esteve conosco. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. E eu quero começar esse culto orando, pedindo a Deus que receba a nossa adoração, pedindo a Deus que fale aos nossos corações na noite de hoje. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, nós te agradecemos. Agradecidos, ó Pai, porque nessa noite de domingo estamos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, desfrutando, ó Deus, da Tua presença, do Teu cuidado, desfrutando, ó Pai, do Teu grande amor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, o cuidado do Senhor conosco em todo o tempo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor visite cada lar nesta noite, cada irmão, cada equipamento conectado, aqueles que estão conosco agora ao vivo e aqueles que estarão conosco depois, em outro momento. Ó Deus, esteja cuidando de cada um deles. Pai, que a Tua presença seja real nas nossas casas, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, encha o nosso coração e que possamos ouvir a Tua palavra, ser preenchidos pela esperança do Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero convidar você a juntos fazermos uma leitura bíblica. Leremos o Salmo de número 92, versos de 1 a 8. Vamos juntos ler o texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia aí no celular, no seu tablet ou em outro equipamento, ou pegue a sua Bíblia de papel e vamos juntos. Diz assim o Salmo: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos. Leva-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor. Como são profundos os Teus propósitos. O insensato não entende. O tolo não vê. Embora os ímpios brotem como a erva e floresçam como os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre. Amém. Que palavra tremenda! Deus, o nosso Senhor, é maravilhoso. Podemos render graças a Ele, somente vai dizer como é bom render graças ao Senhor. E eu quero convidar você nessa noite a pensar sobre isso, sobre a alegria de servir ao Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, com alegria no seu coração, com alegria no seu sentimento, nessa noite, no seu pensamento, na sua casa, louvemos ao Senhor. E vamos receber de forma abençoadora a instrumentalidade da irmã Cristina. Irmã Isabel Cristina vai estar louvando, fazendo um solo. E eu quero convidar você a juntos louvarmos ao Senhor. Logo depois, a Joana vai estar nos conduzindo aqui na noite de hoje na adoração. Adoremos ao Senhor, pois o Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outra igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outra igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outra igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outra igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outra igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. O Salmo 121 diz que aquele que nos guarda não descansa. Ele está sempre cuidando de você, independente das situações. Amém?
Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado.
venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Amém, amém. Que coisa boa, irmãos, é adorarmos ao Senhor. Quero mais uma vez trazer um recado para você, uma informação, na verdade duas. A primeira é que continuamos com a nossa campanha das máscaras, trocando uma máscara por 1 quilo de alimento. Você pode continuar trazendo. Nossa secretaria continua em regime especial. Se você desejar trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer na Secretaria da Igreja e você pode também entrar em contato com a Secretaria da Igreja, com a tesoureira ou comigo e nós providenciaremos para que você tenha a facilidade da entrega do seu dízimo, da sua oferta. Outra informação, irmãos, é também que não retomamos ainda as atividades presenciais da igreja, tendo em vista o constante crescimento de casos na cidade, e entender que ainda não temos uma segurança sanitária para que cada irmão possa cultuar de maneira segura e agradável. No primeiro momento não será possível receber todos, também uma outra questão que temos avaliado constantemente. Claro que desejamos voltar o mais breve possível e assim que for seguro e possível, estaremos juntos novamente adorando ao Senhor. Até então, todas as atividades da igreja estão sendo realizadas de modo online. A igreja não está realizando nenhuma programação de modo presencial. Fique alerta nisso. Então participe das programações, dos encontros virtuais, a programação das mulheres, há uma série de programações, as mensageiras estão se reunindo. Não deixe de participar, pois tem sido bênção nesse tempo.
E não deixe de estar nos cultos. É muito bom ver você, a gente depois consegue olhar ali os comentários, ver quem esteve presente. Amados, é uma alegria para mim poder, nesse tempo, ver você participando do culto e continuar adorando ao Senhor junto com você. Então, mesmo não podendo estar perto, estamos perto através dessas tecnologias. E na noite de hoje, quero pensar um pouquinho na palavra do Senhor com você, convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 2. Temos pensado sobre uma série de mensagens sobre a esperança. E nessa noite, à luz do texto de Hebreus, quero pensar sobre a esperança que produz perseverança. A esperança produz perseverança. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Oremos. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e queremos pedir ao Pai, ao Senhor, que fale ao nosso coração, que aplique, ó Deus, a sua palavra ao nosso coração, trazendo, ó Deus, sobre nós a sua vontade, o teu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre esperança precisa nos fazer refletir sobre diversas coisas. Hoje eu disse aqui no domingo passado, quando falava da esperança que produz amor, a nossa esperança não é uma esperança vazia. A nossa esperança não é um sentimento humano de achar que algo vai acontecer no sentido de positivismo. A nossa esperança é sólida, ela é razoável, ela está viva. A nossa esperança é Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos meditar e entender que mais do que sentir apenas o amor de Deus, a nossa esperança vai ser o combustível para que possamos então perseverar. Você sabe que a Bíblia ensina isso. A perseverança é uma característica daqueles que são salvos. Aquele que é salvo, ele persevera. Aquele que é salvo não abandona a sua fé. E ele não faz isso, amados, por causa da esperança que tem. Porque a esperança tem ação completa na vida do servo de Deus. Pensando nisso, quero, à luz do texto de Hebreus, pensar com você e trazer para você algumas informações da carta aos Hebreus. Ela foi escrita com o objetivo principal de apresentar a superioridade de Cristo. A carta aos Hebreus, ela não tem um autor definido, há muitas teorias acerca do seu autor, mas o seu objetivo principal, ele está demarcado e é sabido de todos que estudam a palavra de Deus. Hebreus apresenta a superioridade de Cristo sobre tudo que havia, sobre a lei, sobre os sumos sacerdotes, sobre os símbolos do Antigo Testamento. E ela tem a sua estrutura dividida em duas partes. A primeira parte é doutrinária, a segunda parte é prática. E é a partir da segunda parte prática que eu quero pensar com você a maneira em que devemos então perseverar baseado na nossa esperança. E então eu quero expor esse texto para você. E o capítulo 12, amados, começa com uma declaração dizendo portanto, ou seja, ele é uma conclusão do pensamento do autor de Hebreus. E esse pensamento começa no capítulo 10, verso 10. E ele está como um contexto geral, observando a necessidade da perseverança do cristão. O cristão precisa perseverar. Há uma necessidade, e então ele vai concluir o pensamento dizendo, olha,
Portanto, e aí então ele vai descrever o pensamento, o resultado que refletiremos nessa noite. E pode ser que você esteja se perguntando, então por que a esperança produz perseverança? Justamente pelos motivos que foram apresentados anteriormente na própria carta aos Hebreus, porque a esperança é a âncora da alma. A esperança é aquilo que firma a nossa alma na rocha que é Cristo Jesus. É a esperança que nos dá convicção. É a esperança que nos faz não desistir. Por isso a esperança produz perseverança. Capítulo 6 de Hebreus, versos de 17 a 18, o autor vai dizer o seguinte: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, confirmou a Jesus, para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, o que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propostas. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, o qual adentra o santuário interior por trás do véu. A nossa esperança é Cristo Jesus e ela ancora a nossa alma, o autor vai dizer, de maneira firme e segura. E tendo essa âncora firme e segura, é então possível perseverar, é possível resistir ao dia mau, é possível continuar crendo que o Senhor está cuidando de nós, como o salmista disse aqui na leitura que fizemos. Os benefícios do Senhor são tremendos, o Senhor é bom render graças a Ele. É através dessa esperança que fundamentamos, amados, a nossa fé, que nós podemos perseverar em tempos difíceis. E, amados, é claro que estamos vivendo um tempo muito difícil. É claro que estamos vivendo algo tremendamente complicado. Mas é através da esperança que podemos ter a certeza. E sabe, essa certeza só os cristãos têm. Essa certeza, essa esperança, só quem recebeu Cristo Jesus tem. O homem natural não tem essa esperança. Os cristãos que receberam essa carta, amados, também viviam tempos difíceis, também estavam sofrendo com a possibilidade de uma iminente perseguição intensa. E o autor vai trabalhar a ideia da perseverança porque os cristãos que receberam a carta primeiramente tinham o risco de abandonar Cristo no momento da dificuldade. Por isso a nossa esperança vai nos fundamentar para que nós não abandonemos a fé que temos em Cristo Jesus. E é interessante perceber que ao olhar para a carta, olhar o contexto geral dela, nós percebemos que essa igreja que foi alvo da carta, mesmo sendo cristãos, ela não era um grupo de cristãos novos, pelo contrário, era um grupo já que deveria ter maturidade, mas não tinha. Hebreus 5,12 vai falar sobre isso, depois você pode ler o texto. Por isso, amados, nós precisamos estar devidamente fundamentados na esperança para que possamos, de fato, perseverar. A esperança precisa produzir perseverança de maneira clara e completa. Aqueles que pertencem a Cristo precisam entender que eles experimentam a partir de agora uma nova atmosfera. E esta atmosfera, amados, que faz parte da nossa vida, ela é completamente celestial. Nós não vivemos mais de acordo com a esperança do mundo, não vivemos mais de acordo com a esperança do homem, vivemos agora de acordo com a esperança que vem dos céus. E essa atmosfera deve nos fazer estar ancorados, firmes no Senhor. Sabe por que ela é celestial? Porque nós adoramos a um Salvador celestial, o Salvador do céu. Temos um chamado, amados, celestial para sermos cidadãos do céu. Recebemos dons espirituais para edificar a igreja. Somos, amados, a partir de então, cidadãos do reino celestial e eterno de Cristo Jesus, não tendo nossos próprios nomes, amados, escritos no livro da vida no céu. Por isso podemos ter esperança,
Perseverar somente é possível quando estamos integralmente na presença de Deus. Amado, não desista, não abandone a sua fé, não abandone a sua igreja, não abandone a sua vida de intimidade com Deus. Não perca a esperança que há no nome de Cristo Jesus, pois nós não pertencemos a esse mundo, não dependemos mais desse mundo, nós pertencemos ao reino de Cristo, dependemos do Senhor Jesus, dependemos da graça de Deus e ela não nos desampara e não nos desamparará. A carta aos Hebreus, então, vai nesse trecho tratar sobre esses cristãos de que de maneira imatura tendiam à tentação de abandonar. Muitos tendiam à tentação de se agarrar às tradições. Outros se tendiam para a tentação de se agarrar aos rituais. E nesse tempo temos aprendido, amados, que pertencer ao Senhor, ter uma esperança no Senhor, se dá quando estamos alicerçados, ancorados em Cristo Jesus na alma e não em um lugar, não em um ritual, não em um símbolo. Portanto, primeira coisa que eu quero refletir com você na noite de hoje é que a esperança produz perseverança quando olhamos para o passado, através dos testemunhos fiéis que a Bíblia nos traz. E aí o autor aos Hebreus vai começar dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E ele vai falar de uma nuvem de testemunhas. E a nuvem de testemunhas que aqui está, amados, que tem os seus olhos atentos em nós, não são os olhos da sociedade. A nuvem de testemunhas relatadas por Hebreus 12, verso 1, não são as testemunhas da cidade, os vizinhos que tomam conta da nossa vida, se você tiver vizinho assim. Não são as pessoas que curtem lá, dão os likes nas suas redes sociais, o número de seguidores que você tem. As testemunhas a qual o texto se refere são as testemunhas descritas no capítulo 11, aqueles que através do seu exemplo de fé que nos antecederam, deram a sua vida para Cristo Jesus e se deixaram gastar por ela. A nuvem de testemunha não é os olhos daqueles que nos observam, mas são aqueles que testemunharam com a vida a perseverança em Cristo Jesus. Amados, a grande multidão não é uma multidão de espectadores, não é uma torcida, mas é a multidão de homens e mulheres que viveram piedosamente a vida em Cristo Jesus, que perseveraram. E essa multidão, ela está no passado, nos mostrando que através do seu testemunho podemos continuar avançando e não desistir. Essa multidão, esse testemunho, é o testemunho dos que permaneceram pela fé. São exemplos de uma vida pautada na fé, que deixaram um legado para nós até hoje, amados. Assim como o exemplo daqueles homens de Deus que exemplificaram a bênção de uma vida perseverante mediante a fé, nós precisamos continuar avançando. Não podemos nos pautar e basear a nossa vida com base em elogios humanos. Nós não podemos basear a nossa vida com os elogios que recebemos da sociedade. Nós não devemos buscar uma nuvem humana, terrena, mas devemos ser, então, aqueles que buscam base no exemplo bíblico de homens fiéis do passado, mulheres fiéis do passado, para então seguir esse exemplo. Capítulo 11, verso 1, de 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amados, o exemplo do passado é um exemplo de fé. É o exemplo daqueles que permaneceram pela fé. E deixa eu perguntar para você, qual é o exemplo que você tem deixado? Qual é
o legado que você tem deixado na sua vida. Um legado de fé ou um legado de inconstância? Um legado de piedade ou um legado de revanchismo? Segunda coisa, dentro desse primeiro ponto que eu quero dizer para você é que, olhando para trás, nós percebemos a perseverança desses irmãos através dos testemunhos fiéis daqueles que deram a sua vida certos da esperança. E nós não podemos, amados, cair no erro de negligenciar os homens e mulheres que deram a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui, para que a mensagem do Evangelho pudesse chegar até nós. A Bíblia tem mais de 2000 anos. Ela foi escrita por diversos homens. Homens que foram usados por Deus, a palavra nos garante isso, para escrever. A Bíblia relata a vida de homens que deram a sua vida a Deus, esperando, tendo esperança no Senhor. Amados, nós não podemos negligenciar isso. E o capítulo 11, versos de 32 até o verso de número 38, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, viveram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Amados, muitos homens deram a sua vida a Cristo. Muitos homens hoje dão a sua vida a Cristo. E nós precisamos valorizar que Deus tem usado a vida de pessoas, tenha usado a vida de pessoas para nos abençoar. Nós precisamos então perseverar, ter esperança e ser agente multiplicador disso, levando esperança e palavra de perseverança àqueles que pensam em desistir nesse tempo. Segunda coisa que eu quero destacar para você é que a esperança produz perseverança no presente, porque no presente ela nos faz militar a carreira. E aí a carta aos Hebreus vai dizer: agora nós devemos livrar-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Em algumas versões, e a versão que eu gosto mais diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa carreira, amados, é a carreira da vida cristã. Ele usa aqui uma analogia, a carreira, a caminhada da vida cristã, semelhante a uma corrida. E ela, amados, não é um desfile de vaidades, mas ela é uma batalha séria, feroz. O inimigo tem lutado contra nós, mas nós precisamos vivê-la de maneira espiritual e não é possível vivê-la na carne. Não dá para viver a vida cristã na carne, amados. Dá para enganar, para viver não. John MacArthur, o teólogo, vai declarar isso dizendo: é a metáfora do atleta que apresenta a vida, cheia de fé, como um esforço exigente e cansativo. Amados, a vida cristã é exigente. A vida cristã exige empenho. A vida cristã é desgastante, mas nós precisamos
apresentar as nossas vidas para o desgaste, pois o resultado de uma vida com Deus é extremamente feliz, extremamente alegre, extremamente abençoador. E ela nos faz observar no presente, pelo menos de algumas maneiras de militar a carreira da vida cristã. E a primeira coisa que ele diz, olha, para militar no presente vocês precisam deixar os excessos. E ele vai dizer que devemos deixar tudo que nos atrapalha. Talvez na sua versão esteja deixar todos os pesos, nos livrando-nos dos pesos. Pesos aqui é a ideia de tudo que atrapalha a corrida do atleta. Tudo aquilo que possa atrapalhar o atleta na sua caminhada, na sua corrida, ela é considerada peso. São práticas que necessariamente não são pecados, mas têm nos impedido. A vida cristã, amados, não pode ser uma vida de excessos, cheia de penduricalhos, não pode ser uma vida de patuais, ela não pode ser uma vida de adereço à fé. A vida cristã precisa ser uma vida de devoção a Cristo Jesus. Tudo que cria dificuldade, amados, para que tenhamos uma relação livre e contínua com Deus, torna-se um peso que nos atrapalha na vida cristã. E há muitas pessoas que estão carregando pesos demais, manias demais, métodos demais, trejeitos demais para uma coisa que deveria ser simples. A adoração deve ser em espírito e em verdade. E muitas pessoas estão tentando criar métodos, maneiras, dizer que Deus só age de uma determinada forma. Isso é peso que nos atrapalha. A vida cristã pode ser vivida de maneira muito simples. Leitura da palavra, oração e a comunhão. Esse é o caminho, a receita do sucesso para uma vida cristã. E ele vai dizer, olha, vocês devem no presente militar deixando o peso e o pecado que nos envolve. Em algumas versões ele vai declarar o pecado que tenazmente nos assedia. O foco do texto, amados, está na prática do pecado particular de cada um. Não o pecado que nós fazemos igual quem faz farofa, né? Muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus como quem faz farofa. Senhor, perdoa os nossos pecados. Dá aquela misturada toda. Perdoa os meus pecados. Não. O autor aos Hebreus está chamando aquela igreja, chamando a mim e a você uma reflexão. Devemos abandonar o nosso pecado individual de maneira consciente, de maneira clara, para adorar a Deus. E não naquele pacotão, né? Deus, perdoa os meus pecados. Precisamos nos arrepender deles, mas nos arrepender avaliando, olhando, percebendo e principalmente mudando. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Amados, precisamos olhar atentamente para o presente, para ver aquilo que temos praticado, que tem nos impedido de dar um bom testemunho e continuar a carreira. E ele vai dizer, olha, vocês devem deixar isso e continuar militando a carreira com perseverança. É a terceira parte desse tempo presente. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A constante determinação de seguir em frente, amados, deve ser uma marca do cristão. Independente das tentações e provações, nós não podemos desistir ou desanimar. Perseverança nasce da certeza de servir a Cristo Jesus. A perseverança nasce da certeza de que Deus está nos lapidando o nosso caráter através das provações, através das batalhas. E assim Ele continua no controle do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. É preciso perseverar. Olha, não desista. Não desista de orar. Não desista de ter intimidade com o Senhor. Pastor, é difícil, às vezes eu não entendo nada. Ore ao Senhor, ore pedindo a Deus que o Espírito Santo te ilumine. Não desiste de orar por aquela pessoa que Deus tem colocado no seu coração.
Não desista, meu irmão, de servir ao Senhor com integridade, largando as práticas do pecado. Não desista, persevere, tenha esperança no Senhor. 1 Coríntios 9, 24 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Para alcançar o prêmio, é necessário correr de maneira perseverante. A terceira coisa que eu quero destacar para você é que no passado, a esperança nos ensina a perseverança pelo testemunho daqueles que viveram. No presente, a esperança nos ensina a perseverança para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Agora ele apresenta um ponto futuro. No futuro, a esperança nos produz perseverança, porque no futuro ela tem em Cristo o seu alvo. O verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, a possibilidade da perseverança e a partir da esperança está no olhar para o futuro e ali ver Cristo Jesus como objetivo da fé, como a nossa salvação. Cristo é o nosso alvo porque Ele é perfeito, Ele é superior à lei, Ele é superior aos profetas. Cristo é apresentado como profeta, sacerdote e rei. As três pessoas de maior proeminência do Antigo Testamento, todas resumidas em Cristo. Como profeta, traz a palavra de Deus aos homens. Como sacerdote, leva os homens a Deus. E como rei, governa sobre aqueles que estão sob o seu controle. Cristo é o nosso alvo. Cristo é perfeito e nele devemos nos inspirar. Por que Cristo é o nosso alvo, meu irmão? Primeiro, porque nele e por meio dele temos a nossa salvação. Ele é o autor. A Bíblia vai dizer, tendo os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E autor aqui eu quero destacar para você que Cristo, sendo descrito como autor, ele é aquele que dá a origem por um exemplo preeminente. Cristo viveu de maneira exemplar. Cristo é aquele que nos dá o exemplo. E lá em Hebreus 10, versos de 19 a 23 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir-nos na igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar... passei do texto. Até o verso 25. E aí, amados, quando pudermos, estaremos reunidos, mas nós continuamos nos reunindo como igreja. Nós continuamos no modo virtual, reunidos. Continuamos servindo ao Senhor. Cristo é o autor e Ele também é o consumador, porque como consumador Ele é o exemplo perfeito. Termo literal aqui de aperfeiçoador é aquele que levou a perfeição ao seu fim. Cristo levou a perfeição da vida cristã ao auge máximo. Como homem, ele viveu a maneira máxima da vida de um homem íntegro com Deus. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo foi plenamente obediente. Amados, muitas das vezes nós queremos viver uma vida de perfeição, mas deixa eu falar uma verdade para você. Às vezes queremos a perfeição na ótica humana, isenta de erros, isenta de dificuldades, onde acertaremos sempre.
Mas a perfeição principal na vida do crente deve ser a obediência, pois Cristo foi plenamente obediente. Não alcançaremos perfeição diante de Deus se não formos obedientes à sua palavra, obedientes àquilo que Deus traz como vontade dele para nós. Filipenses 2,8 diz isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é o consumador, porque Cristo consumou a obediência principal. Não pecou, não desobedeceu à lei. Terceira coisa que eu quero destacar para você, Cristo é o nosso alvo, como o texto de Hebreus diz, porque ele não considerou o sofrimento temporal, porque ele sabia que o sofrimento temporal produziria uma alegria eterna. E aí ele diz, olha, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, Cristo perseverou, suportou a cruz. Cristo experimentou o sofrimento de receber o meu pecado, o seu pecado, algo que não fazia parte da sua natureza. Você lembra, né? Cristo, quando começa a receber aquela angústia de viver o pecado, ele diz, Pai, está muito difícil, se possível passa de mim esse cálice, mas faz o seguinte, faz a sua vontade. Cristo perseverou, pois ele sabia que o seu sofrimento momentâneo produziria uma alegria ainda maior, alegria essa que desfrutamos, alegria de ter a esperança, por isso devemos perseverar. A perseverança tem como objetivo a alegria de cumprir a vontade de Deus e de ser instrumento de Deus. Assim como Cristo só demonstrou. Amados, só poderemos experimentar a alegria da vida cristã sendo obedientes. Muitas pessoas não são felizes ou não entendem a alegria de servir a Deus porque não entenderam que só há alegria em obedecer. Tentam servir a Deus de maneira desobediente. Tentam servir a Deus de acordo com a sua própria vontade. Essa vida cristã não pode produzir alegria, pois a desobediência só produz morte, e aonde há morte não há alegria. Hebreus 10, de 32 a 36, o autor vai dizer isso. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários aos que foram assim tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amados, o autor aos Hebreus lembra aqueles que foram o objetivo da carta, e a mim e a você. O seguinte, lembre-se do primeiro amor. Se alegrem, perseverem, pois vocês precisam perseverar para receber aquilo que Deus prometeu. A esperança produz perseverança, porque ela nos faz crer e perceber que tanto no passado, no presente e no futuro, nós podemos ter exemplos para continuar, e a Bíblia produz isso. E eu quero concluir dizendo que a esperança está em saber que estamos sendo moldados pelo Senhor. Por isso, amados, nós devemos perseverar na carreira e alcançar o prêmio que a nós está destinado. Meu querido irmão, você que me ouve nessa noite, ou você que vai me ouvir depois em algum outro momento, se você perdeu a esperança, se você não tem perseverado, se você não tem desfrutado da alegria da vida cristã, pode ser que você tenha se perdido no caminho. Eu quero convidar você hoje para voltar a perseverar.
para voltar a orar, para voltar à leitura da palavra, para voltar a ter um momento de intimidade com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida pedindo a Deus que te reconduza ao caminho estreito, mas um caminho alegre, um caminho feliz. Servir a Deus pode até não ser fácil, mas, amados, é um privilégio alegre e feliz. Então eu quero orar pela sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Peça a Ele que te dê coragem de perseverar orando por aquelas pessoas que você precisa orar. Peça a Ele que te dê perseverança para se tornar obediente. Clame ao Senhor para que te dê perseverança para deixar os pesos, aquelas coisas que te atrapalham a viver os propósitos que você fez com Ele lá atrás. Peça a Ele que te dê perseverança para deixar o pecado e assim fundamente a sua esperança em Cristo Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, Deus, nós te bendizemos, porque Cristo Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. E, ó Pai, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de cada irmão que ora comigo agora, pedindo que sobre a vida deles, ó Deus, o Senhor visite com o Teu Espírito Santo, trazendo sobre eles aquilo que precisam mudar, aquilo que precisam deixar de lado. Ó Deus, que eles possam deixar os pesos, as práticas individuais pecaminosas. Ó Deus, que possam se tornar obedientes integralmente à Tua palavra. E assim, ó Pai, depender somente do Senhor para proclamar e viver de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, toma as nossas vidas nessa noite em Tuas mãos. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós vamos ainda mais uma vez agora adorar ao Senhor com a condução da irmã Joana. Vamos juntos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão
Amém, amém. Meu querido irmão, saiba que temos uma viva esperança. Persevere, não desanime, não desista do Senhor essa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E todos dizemos amém. Meu irmão, que você tenha uma semana abençoada. Forte abraço. Quarta-feira estaremos juntos.